Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um React canal. Agora para o React já estar vendo feito que não é feito. É engraçado porque eu não sabia que existia um feito que não, em teoria não tem uma guerra do Santo Graal. Para mim toda coisa que era no universo feita é a guerra do Santo Graal, que deve ser feita com o maior discreto possível. Dito isso, só estou trazendo isto aqui meio que muito depois de ser lançado, porque eu realmente, quando foi lançado, eu não tive tempo algum de gravar um vídeo tão grande quanto 40 minutos, assim, tipo, do nada, tá ligado? Eu não tive tempo para fazer essa gravação como um todo, mas finalmente eu tenho algum tempo, decidi colocar as mãos na massa e bora lá, feito não é feito, do meu mano Mateuso. Eu não sei o que esperar, porque eu sei que, se não me engano, é sobre um dos personagens, tem um dos personagens do Zero, que eu mais ou menos, não vou dizer que eu conheço, porque eu conheço o Zero bem por cima. Eu no máximo vi, os que eu conheço de verdade dos feitos são o Grand Order de... o Avalon, acho que é Avalon e Babilônia. Eu ainda não vi a do Solomon, eu tenho que ver ainda. Mas, bom, vamos ver do que é que se trata isso aqui. 42 minutos de vídeo pra cacete. E é o meu mano Mateuso, né? O cara é bom, eu confio no humor dele é maneiro. Vamos nessa, né? Inscreva-se no canal que não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificações do canal. Deixa um like, compartilhe hype para os 10 canais ficar mais longe. Na descrição vai ter o canal do meu mano Mateuso, juntamente com o vídeo dele. Obviamente venham lá dar apoio primeiro para o canal dele, para o vídeo dele. Quem já fez isso pode acompanhar agora o react comigo. Bora! Fala pessoal, vamos aqui a continuação do nosso segundo especial de Fate. E eu sei, foi mal aí pela demora, demorei um pouquinho pra postar. Você demorou 2 anos. Que bonito, hein? Comemorando o especial de 2 anos do primeiro Fate Resumão, 2 anos depois de ter iniciado o segundo especial. Isto é Absolute Frequência Hunter. Inclusive houve uma troca nos animes desse especial. Eu decidi fazer essa substituição só agora porque esse Fate ainda não tinha sido lançado quando eu comecei esse especial. E ele tem muito mais a ver com os outros Fates que eu vou falar agora, mas não se preocupe, eu falarei daquele outro Fate em algum outro dia. Porque sim, terão novos especiais de Fate no futuro, já que o meu objetivo pessoal é trazer todos os animes de Fate pro canal até 2030. E é com muita alegria que venho anunciar que o próximo Fate da nossa lista é ninguém menos que Fate. Ué, não se chama Fate? É isso aí, por não se chamar Fate eu não me importo tanto de tomar spoiler. Velho, olha isso. Olha a facilidade que Fate... É isso, e qualquer coisa também tem o fator de que literalmente o Matheus costuma deixar algumas coisas ou outras de fora, né? Ele não conta tudo. E tinha pra conseguir adaptações em anime. Só de Fate Stay Night ter um anime pra cada rota do jogo já é algo admirável. Mas os caras também faziam anime sobre guerras do grau passadas, sobre guerras do grau alternativas, sobre paródia crossover de Fate com outras obras da Type Moon, sobre spin-offs, Life of Life de culinária. E esse aqui, um anime de uma novel falando sobre coisas que aconteciam na Torre do Relógio, tendo como protagonista um personagem que era mó secundário no Fate Zero. Sério, eu fico impressionado como na década passada quase todo ano tinha um anime de Fate diferente. E fico ainda mais impressionado quando eu comparo com a atual década, onde o único anime de Fate que tava saindo tava liberando um episódio por ano. E só agora em 2026 foi lançado normalmente. Acabou a mamata pra Fate. Começamos o anime já com a aula do professor da Torre do Relógio. Pra quem não lembra, a Torre do Relógio é a instituição de magos mais pica e de onde vieram vários participantes da quarta e quinta guerra do Santo Grau. E após a aula, fica aí de onde vieram... Este aqui eu sei que é o cara do Rider. E este aqui... eu acho que, tipo, esta é a mesma guerra também. Só que eu me lembro que tu foste, tipo, ou nado pelo Kiritsugo. Ah, é do Lancer. Claro. Assim, ele não teve muita sorte pelo fato de estar com o Lancer. E... infelizmente o Lancer sempre é o nado, mano. Não importa qual Lancer. Vários participantes da quarta e quinta guerra do Santo Grau. E após a aula, outro chefe dos departamentos chama aquele professor pra conversar. E quem é esse professor? Como o próprio nome do anime fala, Lord Erumerói II. Ou para os mais íntimos, Weiba Berubeto. Sim, quem diria que aquele moleque das canelas finas do Fate Zero se tornaria esse homão das...
Ele ainda voltou. Uma coisa, ninguém descobriu o que ele fez, porque eu acho que ele seria banido se ele tivesse descoberto o que ele fez, mas ele pode ter, tipo, ganhado bastante autoridade nas paradas, né? Canela fina. O Eiba era um personagem secundário do Fate Zero, que acabou se tornando um dos mais amados do anime. Tanto que muita gente tinha curiosidade de saber o que aconteceu com ele após o anime, né? E foi com esse exato pensamento, o pensamento de um fã do Fate Zero, que surgiu os casos de Lord Erumerói II. Como vocês sabem, Fate é uma série gigantesca, e se você adicionar à lista as outras obras da Type Moon, que fazem parte do mesmo universo, Ave Maria, aí não tem limite. Kinoko Naso é um dos fundadores da Type Moon, e por isso a comunidade apelida o universo de todas essas obras como Naso Verso. Apesar de fundador, a maior parte desses spin-offs não são feitos pelo Naso, no máximo tem a supervisão dele. E os casos de Lord Erumerói II é um desses casos. O escritor da novela, Makoto Sanda, cara que após ter visto o Fate Zero ficou tão comovido com a história do Wave e Alexandre, que ele chegou pro Naso e perguntou: o pior é que, tipo, no Fate Zero, o Wave, eu não vou dizer que não, mas, tipo, ele é um personagem muito interessante pelo fator de tu teres o grandioso Alexandre, o confiante, o cara mais confiante da porra da guerra, praticamente, só não é mais confiante que o Gilgamesh, né? O cara mais confiante pra caralho, ao lado do cara que, vamos dizer assim, é covarde, como uma certa maneira, né? A forma dele conseguir entrar na guerra foi literalmente roubar para conseguir entrar na guerra, de uma certa forma. Eu acho interessante essa, meio que a relação entre os dois, mesmo que eu não saiba tanto, eu já vi uns episódios ou outros, meio que acompanhando outras pessoas vendo. Eu acho interessante pra caralho a parada entre eles. Fate Zero tem uns personagens muito da hora que em si, no quesito de ver a evolução do personagem, principalmente também a parte lá do final depois que o Alexandre infelizmente toma da EA, né? Ver o Gilgamesh, o próprio Gilgamesh manda o fator de que honra até o rei, alguma coisa assim, tipo, não tragas honra até o rei. Eu não me lembro agora as palavras, mas o Gilgamesh meio que mantém a honra do Alexandre. Diz para meio que ele manter a honra do Alexandre, né? De uma certa maneira. Nossa, velho, a história daqueles dois foi tão legal. Você tem planos de escrever alguma história sobre o que acontece com o Eiba? E o Naso foi e só mandou um não. Faz você, pô! E assim surgiu os casos de Lord Erumerói II. Sim, desse jeito. Mas aí você já começa o anime todo confuso. Tipo, como o Eiba se tornou um professor e mais que isso, como ele herdou o título de Lorde, ainda mais do Lorde que ele lascou na Quarta Guerra. Acontece que após uma jornada de autodescobrimento após a Quarta Guerra, o Eiba voltou para a Torre do Relógio e passou a dar aulas lá. Chegando a comprar os materiais das aulas do seu falecido professor e continuando elas. E esse ato acabou chamando a atenção de uma pessoa. Rhaenys Erumerói, a irmã do Canis. Ela é na verdade sobrinha dele, mas é complicado demais explicar toda a trama familiar, então em suma, ela passou a ser considerada irmã. Tentar explicar trama familiar de Fate não dá certo. Trama familiar de Fate é mago, bum, bum, vai um pra cá, vai outro pra lá e ninguém sabe mais quem é filho de quem. Para poder herdar o título da família. Um detalhe curioso é que o Eiba não sabia que o Erumerói havia capotado na Quarta Guerra. Ele só foi saber disso depois que ele voltou para Londres. O que falaram por aí é que o Erumerói e a esposa dele foram encontrados capotados com os corpos numa situação horrível, com cortes, furos no corpo, membros cortados. Né? E quem foi o carrasco? A Saber. Bem, nós que assistimos Fate Zero sabemos que quem esbagaçou de verdade com os dois foi o Kiritsu Machine Gun. E que Arthur só capotou o Canis pra acabar com o sofrimento dele. Só que na cabeça do Eiba, que não viu nada disso, foi a Artúria que causou tudo aquilo. E por isso, ele guarda um grande rancor por ela. Só que a Rhaenys pergunta porque ele continuou dando as aulas do Erumerói. E foi aí que eu tive o primeiro estranhamento com o anime. O Eiba tem um respeito do caralho pelo Erumerói. Mesmo não sendo reconhecido, ele nutre um grande respeito pelo professor. Mas eu que tinha zero simpatia pelo Erumerói, acho isso mó viajado. Mas eu entendo alguns pontos da anime. Tipo assim, é que o Eiba, se calhar, não conheceu o Erumerói, tipo, pelo que ele é, né? Tipo, ele não conheceu ele na guerra. Ele só conheceu ele, se calhar, nas aulas. Necessariamente como professor, não como professor, como diretor, não sei. O que quer que ele fosse aí na Torre do Relógio. Ele não enfrentou o Erumerói sendo um filho da puta. Com ele, com a esposa, com tudo. A admiração dele pelo Erumerói
mas eu continuo não gostando dele. Ali ele devolve o manto do Alexandre e pede para que ela poupe a sua vida, não por medo de morrer, mas porque ele prometeu ao rei que usou aquele manto que ele continuaria vivendo. Só que a Rhaenys mostra não ter interesse no manto. Na verdade, ela quer explorar o sentimento de culpa do Aeba com alguns pedidos. O primeiro deles é que ele arque com as dívidas da família, que equivalem ao orçamento de um grande filme de Hollywood. E o Aeba vai lá e aceita, mesmo com o nome sujo negociando uma dívida de 100k no banco. O segundo pedido é ainda mais impossível, que ele restaure a crista da família Erumerói. Mas o que é uma crista, Matheus? A crista de um mago é considerada a maior herança de uma família de magos. Em algum momento de sua trajetória, uma família de magos decide criar sua crista. A crista é quase como se fosse um órgão mágico do corpo. Ela armazena todo o conhecimento que o mago vai adquirindo, como feitiços, conhecimentos, teorias, etc. Tudo isso fica armazenado na crista do mago, e no fim da vida dele, essa crista é transplantada no sucessor da família, fazendo ele incorporar automaticamente todo o conhecimento mágico do seu antecessor. É como se você já começasse a jogar um jogo. Eu entendi, vai tipo, meio que dá-te literalmente todas as magias do anterior para o próximo, saquei. É o famoso passa a build para o próximo. A build mago, todas as magias, todos os pontos da magia, tudo vai para o próximo. Só que no save de outra pessoa. É por esse motivo que a crista é a herança mais valiosa para um mago, porque tem conhecimento ali de décadas e gerações de magos. E o pedido da Rhaenys é que o Aeba se comprometa a restaurar a crista da família Erumerói, que foi completamente esbagaçada pela bala de osso do Kiritsu. O estrago que o Kiritsu fez na crista da família Erumerói foi tão grande que apenas 10% dela foi recuperado, ou seja, uma bala, séculos de trabalho duro de gerações de magos jogados fora. O cara não tinha um título de assassino de magos à toa. O Aeba se compromete a consertar a crista, uma promessa não bem pensei que tinha sobrado só 10%, mas que a Rhaenys eleva. Pô, o cara tá se comprometendo a trabalhar até o resto da vida dele pra você. Vai reclamar? Claro que não. Na verdade, ela vai e finaliza com o último pedido. A família Erumerói é uma das famílias mais influentes da Torre do Relógio. Que não é nada mais não, né? Seu líder tem o privilégio de ser um dos 12 lords, magos que tomam conta dos departamentos da Torre do Relógio. Com a morte do Khaenys, a Rhaenys passou a ser a nova Lorde, mas apesar de bem astuta, no fim ela ainda é uma criança. Então ela pede para que o Aeba assuma as responsabilidades e riscos do cargo até que ela atinja uma idade mais adequada. Nessa hora o Aeba aceita, mas ele ainda não entendeu o que ela quis dizer. Eu quero que você se torne um novo Lorde Erumerói. Na mesma hora o Aeba fica em choque. Ele, um mago de uma linhagem ainda bem nova que o próprio professor dele menosprezava, ocupando o cargo dele. Não é que ele vai virar um professor. Professor tem um monte na Torre do Relógio. E ele vai se tornar um dos 12 lordes da Torre do Relógio. Uma das posições de maior honra no mundo dos magos. Nessa hora, Erumerói tá se debatendo no caixão dele, coitado. Ainda que pesado, o Aeba aceita o título de Lorde, mas com a condição que adicione o segundo depois do Erumerói, pois seria um fardo grande demais carregar o mesmo nome do seu professor. Vá se puxar saca assim na casa do caralho. Concordo. No começo do vídeo eu brinquei um pouco, mas a verdade é que Lorde Erumerói II foi o motivo de eu ter pausado esse especial. Ele é um anime bom, o gênero da história é um dos que eu mais gosto em animes, mas eu sentia hoje, 2 anos depois, eu não sinto mais, que ele não é amigável para um iniciante nesse universo. Mesmo assim, eu ainda acho ele essencial como o próximo Fate da nossa lista, porque ele apresentou conceitos e personagens que aparecem nos próximos Fates da nossa ordem. E na minha opinião, isso agrega demais na experiência. Mas, Matheus, qual a ordem para assistir Fate mesmo? Eu esqueci, faz tanto tempo que você falou. Falou alguma coisa? Você falou que o gênero da história é o tipo que você gosta. Que gênero é esse? Fala aí pra gente, Matheus. Ah, isso aí é que eu já falei em alguns vídeos passados, mas eu gosto de animes de investigação e mistério com aquela pitadinha de sobrenatural. Agora imagine investigação e mistério dentro do universo de Fate. Porque assim, o anime não irá girar em torno de uma guerra do Santo Grau. Aqui teremos uma versão dos contos do Sherlock Holmes, só que dentro do Nasuverse. E a comparação é perfeita, porque o Aeba aqui é full vibe Sherlock Holmes, tanto que em todo caso, sempre vai ter um momento onde ele vai analisar todas as pistas do caso e vai meter o Why done it? Que é um tipo clássico de frase que esses personagens detetives falam em seus contos. E todo Sherlock Holmes precisa do seu Watson, não é verdade? E o Lorde aqui tem a sua pupila, Grey. Ela é essa menina encapuzada que carrega um cubo falante dentro de uma gaiola e que por algum motivo... O que falou?
Pera. Da onde é que veio o cubo falante? É só uma questão minha, que eu gostaria muito da onde? Tipo, não é, eu acho que não é normal ter um cubo falante, mas tudo bem, né? Vai saber, mano. Onde é que foi assim? O Eiba não gosta de ver o rosto dela. Agora, por quê? Bem, já o anime deve explicar. E já que eu falei da principal pupila do Lord Erumeroi, eu acho ótimo apresentar a sala de aula dele, que tirando os figurantes, tem vários personagens importantes, que inclusive aparecem em outros animes. Flatis Cardos é um dos alunos mais brilhantes do Lord, mas que às vezes parece que tem um demônio no corpo, porque do nada esse menino apronta um monte de coisa. E ele também é o aluno que deu ao Lord o seu icônico título de Great Big Ben London Star Sensei. Suvin, que é outro aluno talentoso, ele tem uma crista de mago bestial, podendo até se transformar em um lobisomem espectral muito foda. Ivete, que é uma maga de uma família bem rica e que tem hiperfoco em olhos místicos. Luvia, que vimos no final do Limited Blade Works, ela é aquela mina que sai no X1 só no muro de respeito com a Tosaka. Caulis, ele é um aluno que aprendeu magia de eletricidade. Pois é, acho que se fosse para falar uma característica marcante dele em comparação com os outros alunos, é que eu acho que ele é o único da sala do Lord Erumeroi que é são de cabeça. E apesar das cenas em sala de aula aqui serem bem... Ela é o único aluno normal. Parabéns, boa Lord Erumeroi, estamos com uma turma bem boa. Áreas, no máximo mostra nos trechos curtos dela, os alunos do Erumeroi quase sempre acompanham ele e a Grey durante os casos. Como no primeiro caso do anime, onde alguém amaldiçoou o Lord, e ele chama o Suvin e o Flat para perseguirem o mago. Até porque, por mais que não pareça, o Eiba continua a bucha. O Eiba é chamado para investigar o capotamento do pai de uma ex-aluna dele, e do nada a alma do velho começa a atacar eles, e aí... O Eiba sai para investigar o esgoto de Londres... Infelizmente... Porra, eu queria ver o Eivor sendo mais foda, não o mesmo bucha de sempre, porra. Pô, Eivor, cadê a honra? Cadê a luta pela pátria, conquista? Cadê o Eivor? Cadê? Mas já se machucou, homem? Sim, se não fosse a Grey aqui, o nosso Lorde aqui já tinha ido dessa pra melhor. Será que a Grey tem alguma coisa a ver com a E por que a Grey tem o Arturia? mesmo rosto da Shaber? Se acalme, homem, o anime vai mostrar. Vai explicar, né, Matheus? Muito do motivo do Eiba ser bem bucha na questão do combate é porque até a crista da família dele, ele teve que dar pra amiga J dele como garantia que ele ia conseguir pagar as dívidas dele no futuro. Sim, o Eiba provavelmente é o personagem mais endividado do Nasuverse. Tanto que as aulas e as próprias investigações que ele faz são pra ir quitando parte dessas dívidas aí. Mas é aqui que entra o brilhantismo do nosso Lorde, meus amigos. Enquanto as habilidades de executar magias dele são miseráveis, na parte do estudo, ensino e compreensão da magia, o Eiba é simplesmente um gênio. A forma como o Eiba... É claro, é tipo assim, é o que ele era, né? Tipo, ele não era o mago mais pica da guerra, mas ele tinha muito conhecimento em relação a, tipo, como funcionavam as paradas, né? Ele é no papel, ele é o melhor. Infelizmente, na ação, não tanto. Na ação, ele perdia pra Tosaka fácil. Consegue passar o conhecimento, é algo tão didático, é algo tão fácil de compreender, que os outros lords da Torre do Relógio até criticam essa facilidade. Não, desse jeito até os burros vão virar magos. Mas o ponto mais insano dele é a compreensão da magia. Um rápido adendo aqui é que o correto seria eu falar Magicraft em vez de magia, pois a magia no universo de Fate é algo que só é alcançado com a raiz, ou seja, as magias verdadeiras que eu expliquei lá no Fate Resumão. Mas como os momentos onde eu citarei elas serão extremamente raros, eu prefiro continuar chamando o Magicraft de magia e as magias da raiz como verdadeiras magias. Acho que fica mais fácil do vídeo fluir desse jeito. Mas caso caia no Enem, saiba que as magias usadas pela maioria dos magos aqui... Ficar falando Magicraft eu acho que só deixa tipo, um pouquinho mais confuso Magicraft em vez de só dizer magia, ou então magia muito pica. Temos a magia, que é a magia patrão, e a magia muito foda, que é do Graal, lá da raiz, do caralho 4. Isso na verdade Magicraft. Se o Eiba se tornasse um servo algum dia, seu fantasma nobre seria a análise da magia. Pois apenas observando os magos usando suas magias, ele consegue decifrar como ela é executada. Tanto que ele é um ótimo professor por conta disso, né? Ele consegue ver onde cada aluno tá falhando ali na sua magia e consegue colocá-los no lugar. Isso é algo bom e ao mesmo tempo é meio triste, porque por um lado ele consegue colocar os alunos dele no caminho para se tornarem grandes magos, mas por outro lado ele nunca conseguirá ser um grande mago, né? Pela dificuldade para executar as magias com perfeição. Após resolver o caso do Mago do Esgoto, nosso Lorde recebe uma notícia. A quinta guerra do Santo Grau está próxima de acontecer. E isso quer dizer que, cronologicamente, o anime dos casos do Lorde Erumeroi II está aqui. Depois do Fate Zero e pouco... então a quinta é o Stay Night.
Daqui eu não me lembro dos números neste momento. Mas, ok, isso aqui é bem antes de vir o Gilgamesh. Significa que o Gilgamesh e o Kirei estão por aí, né, ainda, neste momento. O Kirei? Acho que o Kirei está. Se eu não me engano, acho que ele está vivo, sim. Antes de começar o Fate Stay Night. Porém, essa notícia acaba vindo com um lado triste. As 2 vagas da Torre do Relógio já foram preenchidas e o Lorde não está entre elas. E acontece que o Weiba quer muito reencontrar o Alexandre de novo. O menino é apaixonado demais naquele homem, não tem jeito não. Detalhe fofo é que o Weiba guarda até hoje aquela camiseta do Feiticeiro. É então que a Rhaenys contata o Bran, o irmão da Solar e a falecida esposa do Khaenys lá, falando que o irmão dela pode ajudá-lo com o caso de uns capotamentos na mansão de uma família próxima dele. Afinal de contas, é cotidiano da vida do Lorde investigar esses casos, né? E em troca, o Bran fala que pode empurrar o Lorde Erumeroi no lugar de uma das escolhidas da torre. E como é que você vai conseguir isso? A gente conversa com ela. E se ela não quiser trocar, a gente conversa com ela. Eu acho da hora esses momentos. A gente conversa com ela. Claro, mano, é conversa na base do diálogo, né? O famoso diálogo, que é o nome da minha lâmina. Da Rhaenys tentar ajudar o Weiba, porque mostra que ela não quer só explorar o menino até o resto da vida dele. Ela meio que se importa com os desejos ingênuos dele. Claro, de vez em quando. Isso nos leva ao último arco filler do anime. Sim, filler. Acontece que o episódio 0 adaptava o começo do primeiro volume da novel, só que esse episódio foi lançado antes do anime completo sair, saindo lá no dia 31 de dezembro. Eu acho bem legal quando lança essas paradas na virada do ano, porque eu lembro da virada do ano que eu passei sozinho em casa assistindo a programação da Shoptime, que não tinha absolutamente nada de interessante pra assistir. Eu imagino que pra um fã de Fate que passou por algo parecido naquela época, deve ter sido bem legal ter algo assim pra assistir na virada. Por que eu tava assistindo a programação da Shoptime, meu Deus do céu? Essa aí é uma pergunta que eu não posso responder por ti, tá ligado? Eu, pelo menos, no meio eu ficava pra virada do ano julgando. Ainda que uma das viradas do ano que eu me lembro era de, tipo, literalmente sair da... Nossa, faz tempo pra caralho. Uma das viradas do ano, acho que quando ainda tava com eu e meu pai e minha mãe juntos, saiu, tipo, de onde nós morávamos. Tipo, a zona que eu moro é perto da Espanha. Foi pra casa de uma amiga da minha mãe, que era tipo na Espanha, e passamos a virada do ano lá. A minha única lembrança é que aquilo, mano, era um cheiro enorme a cigarro, porque todo mundo fumava. Eu odiava cheiro de cigarro. Aí ficou marcado na minha mente. Eu não sei se foi bom, tá ligado? Mas também. Primeira metade do anime é a história original, ou seja, é filler, só que como o próprio Makoto Sanda estava envolvido no anime, provavelmente esses arcos tiveram a aprovação dele e talvez até ele tenha feito a história, ou seja, filler prêmio. O próprio Makoto até comentou depois que ele preferiu pular os 3 primeiros volumes da novel, porque na visão dele eles ficariam melhores como filme. E para a gente não ficar completamente perdido no arco do trem coletor de olhos, esses mini arcos fillers iam preparando terreno até ele. Pelo menos esse próximo arco apresenta muito o conceito, pelo menos, dos olhos místicos. Já começamos o arco com essa cena. Um homem elegante é abordado por uma moça que não tem suas invertidas correspondidas. Que é isso? Esse homem é Wills, um mago que morava na mansão com a sua família, um terreno gigante que funcionava como uma oficina para estudos do pai. A família dele é adepta ao solismo, são necromantes, só que no meio de uma noite, a família inteira do cara só conseguiu ouvir uma coisa. Thundercloud! Diz necromante, né? Não tem uma parada toda no tipo no Fate Zero dessa parada de necromante lá com o passado do Kirei, etc. Que esses caras não causam tipo um monte de merda, não, mano? Tentando fazer reviver pessoas, sei lá. A inteira do cara só conseguiu ouvir uma coisa. Thundercloud! Raios provocados pela própria oficina da família capotaram a família inteira, com exceção do Wills. E o trabalho do Erumeroi aqui vai ser decifrar o que causou o capotamento da família dele e livrar o pescoço do Wills, já que como ele foi o único que sobreviveu, ele é o principal suspeito. E aqui que temos a introdução de uma das personagens mais importantes dos casos do Lorde Erumeroi, a Dashino. Ela faz parte do órgão policial que investiga infrações e crimes dos magos, e pra ela o Wills é culpado e ponto final, e ela já quer passar a herança da família dele pra família da prima
prima dele. A prima é essa que tem uma raiva do caralho do Wills, porque no passado ela deu em cima dele e ele não quis nada com ela. Meu Deus. A Dashino não é uma vilã, mas ela faz um ótimo papel de rival do Lorde Erumeroi. Gosto bastante da química entre os dois, com um tentando mostrar que o outro é quem tá errado no caso. Só que inesperadamente pra caralho, no próximo episódio a prima do cara já aparece capotada. Sim! Do nada. Valeu aí pro funcionário que teve a ideia de colocar a cena do capote da mina nos pós-crédito e deixou todo mundo perdido no próximo episódio achando que tinha acidentalmente pulado algum episódio. Com o capotamento... É por isso que tem que ver o episódio inteiro, mano. Tem que ir até depois do crédito, no mínimo. Dar uma pulada, tá ligado? Só pra ver se não perde alguma coisa e vai ao famoso, né? O momento. Skipar cutscene. Pera, o que aconteceu? Tipo, o momento só do jogo. Onde estamos tipo no meio de uma festa, de repente guerra. As suspeitas no Wills ficam ainda maiores, e por isso a Dashino diz que se o Lorde não conseguir provar que o Wills é inocente até a chuva passar, o menino vai pro Shilindro. Mas por sorte o Lorde Erumeroi recebe um ajudante inesperado, Shishigo Kairi, um necromante que era amigo do antigo patriarca daquela família e que veio ali para prestar os seus pêsames ao Wills. O Weiba pede ajuda dele para provar que o Wills não é o real culpado das mortes, e o cara se mostra ser até bem firmeza. Ele só vira e fala, me dá um pagamento adiantado aí, pode ser até um dos seus charutões aí, tá tudo beleza. Sério, já de cara eu gostei do Kairi pra caralho. Rola uma cena bem da hora com ele, porque o Kairi vai com a Grey pra juntar uns livros de necromancia para o Lorde pegar de referência. E no meio desses livros ele encontra um livro sobre fadas, e ele fala sobre a lenda que diz que crianças, quando elas morrem, elas se tornam fadas, e que alguém da família dele gostava bastante dessa história. Só que no meio da pesquisa eles são atacados por uns espíritos de uns cachorros chamados Black Dogs, uma espécie de fada artificial. E é aí que o Lorde desvenda tudo. O patriarca da família do Wills, o pai dele, criou aquela oficina para ela capotar uma galera com os raios e criar aquelas fadas artificiais. E a principal engrenagem para essa oficina funcionar era o Wills, o filho dele, ou sendo mais específico, os olhos místicos dele, os olhos das fadas. Baitolão. Porém, no meio da explicação, a mansão começa a ser atacada loucamente por aqueles cães lá, e todo mundo se junta para tentar derrotar eles, mas aí o negócio aperta muito, principalmente porque abre um portal para o mundo das fadas e o Weiba só vira pra Grey e manda de sempre, né? Tasquetecorei, Grey. Só que dessa vez a Grey não usa sua habitual foice. Na verdade, a foice nunca foi a sua real arma. O grande segredo que a Grey carrega em sua gaiola é que ela esconde um fantasma nobre. E para usá-la, ela precisa recitar os trechos de um poema gótico. A personalidade do Hada é desativada e ela manifesta o poderoso fantasma nobre gritando seu nome. Eu não sei onde é que isso é, mano. Derrota as fadas artificiais e o Wills Esse decide com a fada que ele mano. via desde criança pro mundo dela. Isso, inclusive, era o que explicava os foras que o Wills dava nas meninas. Ele era apaixonado por aquela fada ali. Aí também rola um momento Weiba bucha, porque tipo, o Wills começa a caminhar lentamente em direção ao portal e o Weiba corre loucamente pra parar ele. Só que dá tempo do Wills andar devagar, fazer monólogo, se virar, fazer pose com a namorada, e o Weiba tava com falta de ar ainda no meio do caminho. Meu filho, para cuidar dessa saúde aí, viu? No fim do episódio, a Dashino fala pro Lorde que o Wills não nasceu com aqueles olhos, mas sim que eles foram comprados no trem coletor de olhos, o Raya Zeppelin, deixando o caminho pavimentado para no próximo arco, finalmente, termos um arco da novel. Mas primeiro vamos ter um episódio focado na Grey. E eu sei que vocês queriam esse episódio, todo mundo quer saber sobre o passado dela, quem é ela. Até agora só foi informação vaga, na verdade, só que nesse episódio, finalmente, temos o episódio dela saindo para fazer compras com a Rhaenys. Tudo que eu queria. Bem, bora lá. Sim, a Grey é uma Saberface, nome dado às personagens do Nasuverso que tem feições parecidas com a nossa querida Artura, que é o cabelinho, a cara, o fiozinho clássico da cabeça dela. Só que ao contrário das outras personagens que não tem muito motivo para ser parecida com a Saber, a Grey tem uma grande ligação com a Artura. Alguns anos atrás, o Lorde Erumeroi estava visitando o cemitério Blackmoor, um local bastante isolado no país de Gale. Nessa comunidade existe uma antiga linhagem de coveiros que manipulavam espíritos, e o Lorde tinha como objetivo recrutar um desses coveiros para ajudá-lo na futura guerra do Santo Grau, que no caso é a quinta. E a Grey era uma dessas coveiras que ainda estava sendo treinada pelo atual coveiro do cemitério, Bezak Blackmoor. E é aí que o negócio começa a ficar cabuloso. Naquele vilarejo isolado estavam os restos mortais da Artura.
Artúria. E um culto de pessoas ao longo dos anos tentou fazer nada mais e nada menos do que reviver ela. Algo que durante séculos nunca ocorreu, e a Grey era um desses receptáculos para tentar reviver Artúria, e aparentemente seria mais um caso fracassado, pelo menos até aquele dia. 10 anos atrás, no mesmo dia que Emilia Kiritsu invocou Artúria Pendragon na quarta guerra do Santo Grau, a Grey sofreu uma transformação na aparência e se tornou praticamente igual a Artúria. Isso provavelmente aconteceu porque o espírito dela voltou pro mundo, algo do tipo, mas a transformação ainda não foi completa. Então a partir daí o culto das pessoas passou a fazer a menina agir exatamente como Artúria, para que a afinidade dela, tanto física como psicológica, fosse ainda mais compatível, pelo menos até a quinta guerra do Santo Grau, pois caso a Artúria fosse invocada de novo, dessa vez a personalidade da Grey seria completamente substituída. Nessa mesma época, o Adi, o falante de dentro da guerra da Grey, também se despertou, né? E passou a ser o único amigo que ela tinha de verdade. E véi, imagina o que a bichinha passava, imagina como era a sensação, tipo, todo mundo esperando que você deixe de existir pra outra pessoa que você nem conhece tomar o seu lugar. Porém, algo inesperado aconteceu. No mesmo dia que o Erumerói estava visitando o cemitério, um corpo foi encontrado no vilarejo. E sem maiores explicações, Berserk Blackmoor só chegou pro Erumerói, deu a Grey pra ele e disse: fuja com ela e nunca mais volte pra esse vilarejo. E desde então, a Grey se tornou a discípula e braço direito do Lord Erumerói. Uma pena o anime não ter mostrado essa pequena cena do passado dela, teria sido um ótimo episódio 6. Eu também sei que faria mais sentido essa cena estar em um futuro arco, mas vamos ser sinceros aqui, né? Vai dizer que não era melhor um episódio do passado da Grey do que aquele episódio de compras de roupa. No fim do episódio das compras, recebemos uma notícia chocante. Alguém entrou no quarto do Lord Erumerói, roubou o manto do Alexandre e deixou um bilhete falando: aguardo você no trem coletor de óleos. Enfim, chegamos ao arco que dá nome à temporada. Nesse arco, o Lorde, acompanhado da Grey e o seu aluno Caulis, embarcam no trem coletor de óleos místicos, o Zeppelin. Aí a Ivete, obviamente, tá aí, né? Mas não é pra ajudar o Lorde, é por conta do hiperfoco de óleos místicos da família dela. Mas o que diabos é esse trem esquisito aí? Esse trem foi criado por vampiros pra sediar o grande leilão de óleos místicos. Óleos místicos são o que você provavelmente tá pensando, é o clássico poder ocular que alguns personagens do anime têm. Assim que embarcamos no trem, já vemos alguns rostos conhecidos dos arcos passados, como o da Adashino, mas também temos a aparição dela, Olga Marie. Ela é da... Só uma pergunta básica. Assim, eu sei que o feito às vezes é estranho e tudo mais, a Guerra do Santo Grau, invocação de servo. Por que tem um elefante aqui atrás? Eu não vou comentar nada, eu vou seguir como se eu não tivesse visto. Como o da Adashino, mas também temos a aparição dela, Olga Marie. Ela é da família Animosfia, o pai dela é um dos lordes da Torre do Relógio. E infelizmente eu nunca mais vi ela do mesmo jeito depois que falaram pra mim que o cabelo dela parecia uma árvore de Natal. Não é que parece mesmo, velho? E assim que entramos no vagão, já vemos o que causa estranhamento pra um mago. O cara chupando narguilé dentro do vagão? Normal! Uma menina com um corvo dentro do vagão? Normal! Um literal mago com cabeça de elefante? Normal pra caralho. Só que aí... Deus abençoe. Meu Deus do céu! Por que vocês não demonstraram 1% dessa surpresa com um cara que tem a cabeça de elefante? O nome desse padre é Karabu Crampton. Ele é um executor da igreja e é natural que os magos se assustem desse jeito, já que a igreja e a associação dos magos são inimigos mortais. Mas o padre logo manda todo mundo se acalmar ali, que ele não tá... Ainda mais dependendo dessa parada de necromancia e tudo mais. A igreja acho que ainda não foi tão explorada, pelo menos ainda não vi, mas... Mano... Assim, é que tem o fator de ter mago que faz bosta, né? O pai do Kiritsu. Ali pra queimar aqueles hereges miseráveis e mandados pro quinto dos infernos. Na verdade, ele está ali como convidado para participar do leilão. Leandra, a leiloeira, anuncia que o trem irá partir e que o leilão ocorrerá daqui a 3 dias. E nesse meio tempo, eles podem aproveitar a viagem relaxando. Claro que relaxar em um trem criado por apóstolos mortos não é nada fácil. Apóstolo morto? Exato, menino Ban. No universo de Fate existe um grupo de
de serem chamados Apóstolos Mortos, que são basicamente vampiros muito fodas. E aqui é onde eu faço um desabafo pessoal. Desde o primeiro Fate Resumão, eu pesquisei bastante para montar os vídeos. Isso é algo que eu normalmente gosto muito de fazer. Foi inclusive através disso que eu passei a amar mais esse universo. Mas às vezes dá vontade de matar quem toma certas decisões. Como por exemplo os Apóstolos Mortos no universo de Fate. Eles originalmente eram de outra obra do Nasuverso. E lá os Apóstolos Mortos fodas são chamados de os 27 Apóstolos Mortos Ancestrais. Tá. Só que no universo de Fate não existe... Então, tipo, o fator é que, vamos dizer assim, na outra obra tem tipo 27 apóstolos que são tipo, muito pigas, aí vai pra Fate e todos sei lá, bucharam. o título de Apóstolo Morto Ancestral, porém os membros desse grupo existem no universo de Fate. Isso cria um vácuo no nome, onde durante as minhas pesquisas eu percebi que até os próprios fãs se confundiam chamando os do universo de Fate de Apóstolos Mortos Ancestrais. E tipo, isso é um certo problema pra gente entender, só que pros criadores é tipo... foda-se. Tanto que sem zoeira, eu criei uma raiva genuína desse assunto envolvendo os Apóstolos Mortos Ancestrais, de tanto que eu fritava o meu cérebro com os comentários falando tipo, ah, fulano é um apóstolo morto ancestral, só que não existe apóstolo morto ancestral. Aqui em Fate só existe apóstolo morto, mas ele também não é só apóstolo morto, porque ele é mais forte com a... Vamos ser bem sinceros. Foda! Nossa, me dá... Foda-se! É o apóstolo morto muito pica. Tanto faz, é um nome. Foda-se o nome. Apóstolo morto, mas também ele não é tão forte como um apóstolo morto ancestral. Tipo, véi, na moral, eu quero que esses apóstolos mortos ancestrais vão tomar no conselho. Que? Nunca fale isso na frente de um apóstolo morto ancestral. E o que é um apóstolo morto ancestral? Sei lá, não existe nesse universo. Tá vendo, pô? Acontece que foi um apóstolo morto superior que foi um gerente. Mas não passa bem. Essa gerente hoje em dia tá meio sumida, porque no passado entrou uma tal de Touko nesse item aí, esbagaçou com ele e a dona junto. Desde então, quem toma conta do Zeppelin é uma projeção deixada por essa gerente. E essa projeção não é pouca coisa, porque ela pode até mesmo retirar olhos místicos. Esse, inclusive, é um dos motivos das pessoas irem pro trem. Porque ele é o único lugar onde você pode remover seus olhos místicos com total segurança e sem sequelas. Claro, sem contar a parte de ficar cego de todo jeito. E pra que eu ia querer tirar meu joiuzinho com poderzinho, Matheus? Temos um claro exemplo disso nessa cena, menino. A Grey tava meio enjoada por conta do trem e o Carabo veio perguntar se ela tava bem. E quando ela encostou nele sem querer... Sim, o Carabo viu o passado da Grey e até mesmo da sua contraparte, a Artúria. E esse é o poder dos olhos místicos dele. Ele pode enxergar fragmentos aleatórios do passado de um indivíduo. O problema é que nos últimos anos, os olhos dele estão caducando. Tanto que só dele encostar na Grey, o olho dele ativou sozinho, né? Ele tá perdendo o controle dos olhos. Então ele tá ali no trem não pra comprar olhos místicos, mas sim pra vender os dele. E rola até um diálogo bem mais aprofundado sobre os olhos místicos, onde o Lord Erumeroi comenta que eles não são só olhos com poderzinho. Eles na verdade moldam partes da personalidade do portador. E a gente viu o Wills no arco passado que desde que ele viu a fada com os olhos dele, ele nunca mais conseguiu amar outra pessoa. O próprio Carabo fala que por conta dos olhos dele verem o passado, ele sente que nunca viveu o presente de verdade. Olha como o conceito de olho com poderzinho aqui em Fate é bem mais aprofundado. O fato de que o olho vai... O poder do olho influencia quem tu és como um todo, né? O Caraba, inclusive, é algo a se comentar, porque ele foi uma grande surpresa pra mim, porque os padres que eu tinha de referência eram quem antes? Rissei, corrupto, safado, e o Kirei que dispensa apresentações. Indo totalmente no lado oposto, o Caraba se mostrou ser um verdadeiro servo de Deus. E eu impossível, mano. Finalmente colocaram em feito um padre decente, um padre bom, um padre que realmente faz o trabalho dele. Spa, sim. Muito da hora. Ao contrário do Carabo que pode ver o passado, temos Trisha, que é meio que a babá da Olga Maria, e ela tem olhos místicos que podem ver o futuro. Ela inclusive tem um diálogo bem interessante com o Lorde, onde ela fala que pesquisou bastante sobre a guerra do Santo Grau de Fuyuk, tanto que ela ficou sabendo de quem era o Eiba. E aí que a Trisha faz uma pergunta bem triste para o nosso Lorde. Um espírito heróico invocado numa guerra do Grau pode lembrar do que ele viveu em uma guerra passada? E infelizmente a resposta para essa pergunta é não. Os servos invocados na Guerra do Grau são cópias do espírito heróico, usando como base dados registrados no trono dos heróis. Sua aparência, personalidade e memória são limitadas ao momento onde eles foram parar no trono dos heróis. O que eles vivem nas Guerras do Grau não são... Ou seja, se ele invocasse o Alexandre de novo, não é o mesmo Alexandre com quem ele viveu.
Igualmente como a Saber sendo invocada na Quinta Guerra, ela não lembra do Kirei. E triste, né? Parte da De certa sua forma. lenda de herói. O caso da Saber foi único porque ela fez um contrato com o mundo pra que ela... Ou então ela se lembra também, né? Desse fator, não? É verdade, ela lembra. Quer dizer, ok, tem esse ponto que ela lembra da parada dos erros dela. só morresse quando ela conseguisse realizar o seu desejo. Então toda a Guerra do Grau, que ela quebrava o copo, ela retornava lá pro exato momento do leito de morte dela para ser invocado novamente e novamente até ela realizar o seu desejo. Ah, entendi. Então meio que é um fator de que no momento de morte dela, ela tem a lembrança de meio como se fosse tipo toda a Guerra do Grau até aquele momento. Ou seja, a Arthur invocada na Guerra de Fuyu, que é a verdadeira Arthúria, e não um NPC criado com os dados dela, que foram parar no trono dos heróis depois que ela capotou. Já caso o Alexandre fosse invocado novamente, ele não reconheceria o Eiba. Essa é uma suspeita que o Eiba até já suspeitava. Porra, inteligente do jeito que ele é, ele provavelmente já sabia disso. Só que o desejo ingênuo dele falava mais alto e ele queria muito, ao menos, tentar outra vez. Só que após ter essa conversa com o Eiba, a Trish aparece sem a cabeça no quarto dela. E sobra para o nosso Lorde solucionar outro caso de capotamento. De novo! Ao mesmo tempo que acontecia isso, o Eiba recebeu um bilhete Inclusive, do ladrão do... Essa não é tipo a mina lá do Grand Order, não, mano? Pelo menos o cabelo dela é idêntico, né? Parece muito a mina do Grand Order. Lá que... É que eu não me lembro o nome do cara, só chamei ele do Willy Wonka do Paraguai, que o Willy Wonka do Paraguai captou logo nos primeiros momentos, mano. Se não que ela seja muito importante até agora, até onde eu vi, não sei que ela apareça em Solomão de alguma maneira, mano. Ela voltando o Graal corrompido daqui das plantas, mano. Parece pra caralho ela, se não for ela, né? Caso de capotamento. De novo! Ao mesmo tempo que acontecia isso, o Eiba recebeu um bilhete do ladrão do manto, falando que ele aguarda ele no último vagão do trem. Mas o que ele encontra lá é algo totalmente insano. Ali, em cima do vagão, ele encontra nada mais, nada menos que um servo. Mas não qualquer servo. Um servo que dizia ser próximo do próprio Alexandre o Grande. Um breve confronto acontece e deixa o Eiba gravemente ferido. Só que antes de desmaiar... Isso é uma coisa que eu não entendi feito. Servos podem ser invocados a qualquer momento ou só para a Guerra do Santo Graal? Se eles forem invocados a qualquer momento, qual é que é a restrição para eles? Tipo, tem muita coisa em feito que acho interessante e que eu não entendo completamente, que é qual é que é a restrição em invocar um servo. Tu só podes invocar para uma coisa específica, para esta guerra, para esse ritual, ou tu pode invocar fora. Até quando é que ele dura se invocar fora? Se tu tipo invocares e ele não morrer simplesmente, ele continua vivendo para sempre? Isso é uma pergunta que eu tenho. Por que uma pessoa tão importante para o rei dos conquistadores não era conhecido por ele? Enquanto o Eiba vai sendo curado, algo mais complicado surge. O Zeppelin inesperadamente muda de rota e vai parar no Filho de Einash, uma floresta demoníaca viva que capota qualquer um que entre nela. E o engraçado é que você olhando para ela, você pensa que é um negócio macabro, e realmente é, né? Tanto que os magos saem para tocar fogo na floresta para abrir caminho pro trem e em segundos a floresta apaga o fogo e engole os magos. Só que aí que tá, essa floresta é na verdade um bebê nascido de uma semente que se soltou da verdadeira floresta de Einash. A floresta verdadeira surgiu do sangue do corpo de um apóstolo morto chamado Einash. Mas no anime nós só vemos esse filhote aí, o que me deixou bem curioso, porque tipo, se apenas um filhote deu todo esse trabalhão pra apenas abrirem caminho, imagina o quão cabulosa é a verdadeira floresta de Einash. Com o caminho aberto, o Zeppelin volta a seguir viagem. O Lorde acorda curado. Ainda que meio baleado, ele sempre pra analisar tudo então, que eles sabem pra juntar todas as peças pra ter o momento. A grande dúvida do Lorde era do porquê daquela serva que se dizia ser tão próxima do Alexandre não está entre os espíritos heróicos invocados no Ainon Rentaroi, já que o fantasma nobre do Alexandre invocava não todos faria os sentido, seus né? leais seguidores. Então, tipo, porque uma não leal seguidora não dele não foi invocada. Inclusive, momento curiosidade aqui, viu? Se você voltar lá no Fate Zero, que se passa bem antes não dos fosse casos leal, do né? Lorde Numerói II sair, você vai reparar que quem está entre os invocados ali é ninguém menos, ninguém mais que o próprio Eiba do futuro. Bem, pelo menos seria muito foda se fosse isso, né? Apesar da aparência assustadoramente parecida, esse é na verdade um outro soldado do Alexandre, mas eu confesso aqui, que se eu fosse o criador eu meteria o louco e dizia, todo esse tempo era ele mesmo. Chega o tempo, e até o meu vindo com certeza, 100%, confia.
Nada ainda. Mas ele explica ao amiga J dele que ele está ali por causa da questão do roubo do manto dele. Só que quando começa o leilão... E aí já foi, né? Você percebe que o negócio tá difícil quando sua fama de endividado chegou até mesmo no ciclo social dos vampiros. E aí que o Lorde para o leilão e decide revelar quem foi o culpado pelo capote da Trisha, que por consequência também foi quem roubou a sua relíquia e o trouxe pro trem. O culpado é ninguém mais, ninguém menos que ele. Não, Caulis, esse é na verdade um impostor. O verdadeiro estava preso e o Sylvie, Flat, Luvia e Shishigou usam a técnica de viagem ultra rápida criada por uma maguinha aí chamada Touko para levar o verdadeiro Caulis e a Rhaenys até o Zeppelin. E aí que o grande arquiteto por trás de todos os eventos do anime nos é revelado, Dr. Harto. E nessa hora eu fiquei que nem um Doutor mel. sem coração. Caraca, Eba, entendi, foi nada. E esse é um grande defeito do final do anime, a revelação do vilão. Em todos os casos do anime, nós vimos o Eba pegando as pistas e explicando tudinho pra gente. Claro que era bem complicado entender a conclusão dele da primeira vez que eu assisti, mas aqui no final o problema não foi não entender a conclusão. O problema foi que eu entendi e mesmo assim eu fiquei tipo, você é o Dr. Harto. Ha! E o que diabos é um Dr. Harto? O cara que teve o coração roubado pelas fadas. Ha! Obrigado. Entendi nada. Nisso Mas é que isso aí realmente é triste, que é tipo, quando meio que o vilão é alguém que nem te é apresentado, né? E realmente, quando pega isso para um anime de investigação, acaba não sendo tão interessante. Principalmente quando tu fazes toda uma cena de episódios investigativos, meio que vendo paradas, meio vês o personagem indo lá, apanhando as pistas. É bom que o vilão seja alguém que tu, no mínimo, já viste passar. Tu sabes que ele tá lá, mas quando é alguém que simplesmente tá assumindo a aparência de outro, tu nunca viste na tua vida, não tem zero informação, nunca ouviste o nome Dr. Heartless na porra da tua vida, aí não tem como dizer, aí é um final de investigação meio broxa. Mostra que esse mago tinha ligação com os arcos passados e que ele trouxe o Eva para aquele trem para fazer toda uma gambiarra para juntar um ex-participante da Guerra do Grau com um catalisador que ele invocou o servo em um trem que passa pelas linhas lei que conectam aquele lugar ali com o Japão, onde fica a Fuyuki e o grande grau de Fuyuki. Tudo isso para ele criar um santo grau falso para poder invocar um servo de uma classe que ele deu a liberdade de batizar de classe Faker. Ou seja, no fim o anime acabou com a Guerra do Grau de toda maneira, na verdade. Mas é aí que tá o problema sempre, do anime. mano. Não houve uma devida apresentação de peso pra gente tremer com a aparição desse cara. Tipo, até as falhas que fizeram ele ser descoberto, como ele ter curado o Lorde de uma maneira que o Caulis jamais teria competência pra fazer. A pista foi só essa informação. Não teve uma cena sus pra gente voltar e meter o "ah, é mesmo". Outra cena que eu acho nada a ver é a do Caulis falso soltando o desabafo mais sincero que eu já vi na minha vida, falando sobre a irmã dele que desistiu de ser a maga da família e como isso colocou uma pressão nas costas dele. Tipo, foi tão sincero, mas tão sincero que pareceu sincero pra caralho. E mesmo que o Doctor fale que ele estudou sobre a vida do Caulis pra agir de uma maneira que ninguém suspeitasse, em uma obra de investigação e mistério tem que haver certas incongruências pra revelação ter mais força. Mas pô, ele precisava demais, principalmente porque ele é o principal vilão dos casos do Lorde Erumeroi. Ficou parecendo que ele foi jogado ali no finalzinho do anime pra ter uma breve luta ali e mal dura um episódio, e isso faz a gente hypar pouco ele. Tanto que eu nem fiquei curioso pra saber qual é o real plano dele. Se tiver uma segunda temporada, eu quero que tenham outros casos. Em contrapartida, a Hephaestus, que é a serva invocada pelo Doctor aí, ela foi bem mais aprofundada. Mostrou que ela já seguiu o Alexandre no passado, mas que no fim da trajetória dele, ela passou a odiá-lo. Tanto que esse é o motivo dela não ser invocada. Imaginei que pudesse ser isso, né? E o Eba, através dela, uma questão de traição, um pouco mais dos seus reais sentimentos. Essa foi uma parada muito da hora. Tanto que depois desse arco, ele vai e desiste da Quinta Guerra do Santo Grau, porque ele percebe que a missão dele ali é outra. E sobre a cena da batalha final, ó, arrepiado só de lembrar. Aqui a Grey decide usar a Rongominia, retirando algumas das suas restrições. Eu não expliquei mais cedo, mas a Rongominia é um fantasma nobre, o principal fantasma nobre da Artura. E o motivo de não ser
principal. Excalibur aqui é algo que provavelmente eu vou falar em algum vídeo de algum Fate futuro aí. Mas nessa lança Bom, foram aí eu não colocados sei o os que é que 13 Rongomínia selos da tábua significa. redonda. Cada selo precisa ter uma É como se condição fosse, tipo, a específica tábua redonda atendida inteira, para mano. ser liberado. Por exemplo, essa batalha contra alguém que é mais forte que você. Essa é uma batalha de sobrevivência. Essa é uma batalha que não é contra a humanidade. E a cada selo removido, mais poder da Rongomínia é liberado. E um dos momentos mais fodas dessa cena é quando aparece a silhueta dos cavaleiros da tábua redonda ao redor da Grey, citando os selos que foram removidos. E além da voz da Artúria de fundo, também dá pra ouvir a voz do Hades. Sim, o cubo falante que sela a Rongomínia dentro da gaiola. Isso dá a entender que talvez ele seja um dos cavaleiros da tábua redonda, só que a gente não sabe quem é ainda. E com um feixe de luz dourado, o confronto dos Zeppelin É que um dos encerrado, meus com personagens o Doctor preferidos e é a o- Faker conseguindo escapar Cavaleiro com vida, mais leal, mas né? antes de prosseguirmos Humano. para a conclusão, precisamos falar do OVA. Ih, caralho, OVA. 3 anos após o fim da primeira temporada, recebemos um OVA de 1 hora apresentando mais um caso Filler Prêmio. O OVA já começa com Aiba visitando a Olga Maria, no que parece ser a mansão da família dela. Eles conversam um pouco, a Olga fala que uma tal de Touko voltou pra Londres e Mano, eu tenho quase certeza, mano, essa Olga, o nome dela não me é estranho, acho que ela é do Grande Ordem, mas 100% de certeza, mano. nisso a Grey vai e convida ela pra passar o Natal com eles. Mas por que convidar alguém como eu? É que a gente ainda não comprou a árvore de Natal. Vai tomar no cu. Porém, o foco desse OVA é na Da- reunião da turma do antigo Lord Erumerói. Esse Nossa, negócio mano. de reencontrar Mano, antigos o Matheus. colegas é complicado, porque eu tenho uma memória horrível pra memorizar rostos, então quando eu cruzo com alguém assim na rua, eu me questiono se ela estudou comigo mesmo no passado ou se é um completo estranho. E aí de duas uma, se eu ignoro e ele é um antigo colega, eu pareço um arrombado. E se eu dou e é um desconhecido, eu pareço um esquisito. Aí é foda de Assim, eu concordo, padrão, justo, meu mano Matheus. saber o que fazer. Se alguém tiver alguma dica aí pra se comportar nessa situação. A minha parada é fazer que de alguma forma eu não sou visto. Ou seja, a pessoa tá vindo, eu vi tá vindo, eu não sei se eu conheço. Tenta passar despercebido de alguma forma, vai por detrás de alguma coisa, abre caminho de alguma maneira, dá a volta, não sei, mas tu não existes, se ela não te ver, tu não viste ela, é isso. Aí deixa aí nos comentários. E entre esses antigos colegas do Aiba temos Camus, que é uma antiga colega dele que tinha uma paixãozinha secreta por ele. E por conta disso e de alguns traumas do passado, ela decidiu se vingar da sua antiga turma usando a sua magia. A magia da TechPix. Ela primeiramente usa sua máquina fotográfica para transformar o Aiba em jovem de novo. É muito engraçado essa cena daí. Do Aiba visitando a galera para perguntar por que ele voltou a ser jovem. E a galera zoando ele. A carinha dele. E em seguida ela avisa que irá prender todos eles em uma espécie de genjutsu da vida escolar, onde eles irão viver eternamente em seus tempos de escola. Só que numa sala cheia de magos fodas, alguns sendo até assassinos de aluguel, você acha que eles iam ficar parados e deixar ela executar o feitiço dela? Pra voltar a estudar verbo do pretérito perfeito? Bem, Mané. até daria pra impedir a Camus, Mano, né? eu Mas acho ela engraçado como o Matheus é um dos meus. Pra voltar a estar perto do pretérito perfeito, oração do sei lá das quantas, mano. Nem fudendo, mano. Eu taca a terceira magia primordial pra sair daí, mano. Meu verbo eu não quero aprender de novo, não. pretérito perfeito? Bem, até daria pra impedir a Camus, né? Mas ela tem uma amiga meio complicada lá chamada vai. Touko. Pelas vezes que eu citei ela no vídeo, já deu pra notar que ela é alguém diferenciada, né? A Touko é uma maga extraordinária. Sua grande especialidade é na criação de marionetes, tanto que lá no final do Heaven's quando o Shiro precisa de um corpo para colocar a alma dele, eles escolhem uma marionete criada pela Touko. Inclusive, nessa cena aí da Rin e a Sakura no beco, dá pra ver a Touko passando ali do lado delas. A Touko fala que é uma antiga amiga da Camus e que vai fazer de tudo pra ajudá-la com seu plano. Só que aí o Aiba fala que, tipo, a magia dela basicamente coloca todo mundo pra dormir pra sempre. Ou seja, em algum momento o corpo deles vai morrer. E a Touko só vai e fala, se preocupa não. Se o corpo de vocês apodrecer, eu faço a marionete pra cada um.
essa mulher é meio perigosa. Dentro do Genjutsu da TechPix, o Eiba vai revendo as memórias da Camus e notando que ela fazia umas coisas mó fofinhas por ele, como preparando sanduíche para ele comer enquanto ele estudava. A Camus realmente admirava o Eiba e a vontade dele de mostrar que magos de linhagens novas podem superar os magos de linhagens antigas. E daí ele vai notando que ela gostava dele de verdade. E ele tá dando um soquinho na cara dele, tipo, tomar no cu, velho. Eu era cego, é? E isso aqui é bem raro em anime. Geralmente, se o personagem é tapado, ele vai ser pra sempre, a não ser depois de uns 600 episódios e 3 time skips. Mas no fim eles quebram o Genjutsu da pelo menos TechPix meu e resolvem Ever a treta com a Camus. Ela não acaba presa pelo evolução, que ela fez, né? porém ela acaba perdendo todos os circuitos mágicos, fazendo ela deixar de ser uma maga. E é bem isso triste realmente quando é o um Eiba ponto, fala né? que agora eles não poderiam se encontrar mais, já que ela faz parte agora do mundo dos mortais. Mas é bem fofinho quando ele fala que o sanduíche que ela fez pra ele tava bem saboroso. Eu confesso que hoje em dia eu não sofro tanto com chips destruídos de anime, mas essa despedida aqui deles me deixou bem tristinho. Acho que os dois teriam sido um Me bom deixaria com casal, coisa mas fazer também, o mano, quê, né? porque O homem eu ia aqui começar a prefere chipar as o cara, conquistadoras, né? se é que você me entende. E com o fim desse OVA lá em 2021, temos até a ia data da shippar os postagem dois, desse né? vídeo, o fim do anime dos casos do Lorde Enumerói. Não temos muitas esperanças para a segunda temporada, o que é uma pena, porque mesmo sendo uma história do universo de Fate e fora de uma guerra do grau, mesmo assim mostrou que podem ter histórias Aquilo não muito era da o hora poder no mundo dos do magos. Star, E não, tipo, o grande vilão finalmente foi apresentado, o plot de verdade da história ia começar agora. O Troika fez uma animação ótima demais, conseguiram entregar um bom trabalho, e quando eu saí do Fate Stay Night e vi os casos do Lorde Enumerói II, meu Deus do céu, velho, eu só consegui pensar como eu sou feliz por ser fã desse universo. Mesmo quando eles botam uma Chechá porta o monstro no anime. Eu sabia, mano, quando tá bom demais, é o estilo do Matheus mandar alguma coisa pra tu pegar, né? Mano, vídeo bom pra caralho. Como eu tava falando, vídeo bom pra caralho, empolgado pra ver o que é que vai ser aí dos próximos, né? Só que aí os próximos eu vou ter que ver o Fate, por causa que eu acho que aqui eu nem me importava tanto de não tomar spoiler, por causa que não é uma guerra do Santo Graal, eu não acho que eu ia ter tanto interesse em ver já, tipo, logo agora. Mas os próximos, que é acho que é a Apocryphia e também depois o Strange Fake, principalmente, esse eu não vou querer spoiler, então eu vou ter que dar uma olhada antes que o Matheus poste outro vídeo. Ou seja, eu tenho 2 anos para conseguir ver o anime. E aí em 2 anos o Matheus manda o famoso, né, o ritmo de Hunter x Hunter de postar, que inclusive coisa engraçada, mano, o dia que eu tô vendo isto, o dia que eu tô gravando isto é o dia que teve a Nintendo Direct, aí teve Dragon Quest de novo, então a frequência de Hunter x Hunter vai continuar a mesma, mano, uma bosta. Nossa, mano, é isso. Muito obrigado que acompanhou até aqui. Quem quiser me apoiar mais vai estar aí na descrição meu canal de lives. Agradeço muito a quem der uma chance, quem acabar gostando, acabar se inscrevendo no canal. Também deixem aí nos comentários sugestões de outros vídeos ou de outras músicas que querem que eu traga aqui para este canal. E nos vemos em outro vídeo, outro react ou então outra live. Ui!